pessoal! Estamos aqui morrendo de saudade de vocês, já que nós não podemos nos encontrar pessoalmente, né? E dar aquele abraço, aquele beijo que a gente tem costume de dar. Então, nós estamos aqui hoje, preparamos esse encontro para vocês. Eu, tio Vitor, estamos com saudade, a tia Sinara, que ela não pôde vir porque ela é de risco, mas ela também está morrendo de saudade de vocês. E vamos torcer para que essa pandemia acabe logo, para que nós possamos voltar aos nossos encontros normais e dar aquele abraço. Por isso, vocês precisam de pedir Jesus que acabe com isso logo, tá bom? Então, nós vamos dar o nosso encontro, iniciar em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vamos fechar agora os nossos olhos. Todo mundo de olhinho fechado, como nos nossos encontros de sempre. E vamos fazer a nossa oração para agradecer a Jesus pelo nosso encontro. Senhor Deus, estamos aqui no nosso encontro. Que o Senhor abençoe este encontro, que nos dê sabedoria, entendimento da Tua palavra, para que nós possamos guardá-la no nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Tudo certo, criança? Já fizemos a nossa oração. Agora o que nós vamos fazer é ouvir a palavra de Deus. Então, criança, nós vamos ver por que está esse cartaz aqui, por que está escrito joio, por que está escrito trigo, tem essas duas carinhas aqui. Tem aqui também a palavra de Deus. Lembra que a gente colocava a palavra de Deus no chão, fazia o altarzinho no chão? Tem umas sementes ali também. Ali tem 2 tipos de semente, só que é tão parecidas que nem dá para ver. E a vela, né, iluminando o nosso encontro. Então, nós vamos agora ler a palavra de Deus, fazer a nossa leitura orante, que está em Mateus, no livro de São Mateus, capítulo 13, versículos de 24 a 30, e depois nós vamos pular para o 37 e até o 40, tá bom? Vocês já separaram aí, porque eu pedi para o papai e para a mamãe colocar no grupo. Então, vamos lá. Espera aí um pouquinho, deixa eu achar aqui. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Leitura do livro de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Jesus contou outra parábola à multidão. O reino do céu é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Uma noite, quando todos dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados procuraram o dono e lhe disse: Senhor, não semeastes boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que arranque o joio? O dono respondeu: Não, pode acontecer que arrancando o joio, vocês arrancam também o trigo. Deixem crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos ceifadores: arranquem primeiro o joio e amarrem em feixes para ser queimado. Depois recolham o trigo no meu celeiro. Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Quem semeia a boa semente é o Filho do Homem.
O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. Assim como o joio é recolhido e queimado no fogo, o mesmo também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos e eles recolherão todos os que levam aos outros a pecar e os que praticam o mal. E depois os lançarão na fornalha de fogo. Aí eles vão chorar e ranger os dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouçam. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, crianças, lemos a palavra de Jesus. O que é parábola? Parábola é história que Jesus contava para seus discípulos, todos aqueles que o seguiam. Então, era o meio que ele arrumava de mostrar o caminho que todos deveriam seguir. Então, ele contava parábolas, que são histórias que nós contamos hoje. É a mesma coisa, tá bom? Então, fica assim, veja bem. Jesus contou no Evangelho de São Mateus que um homem plantou semente no campo. E semente boa. Então, depois o que aconteceu? Quando todos dormiam, veio o inimigo e fez o quê? Espalhou sementes no campo junto aonde o homem tinha plantado a semente boa. E ninguém viu, porque todos estavam o quê? Dormindo. Aí depois os dias foram passando e as sementes brotaram, cresceram, e os empregados do homem, do dono lá do campo, viu que tinha uma outra planta no meio das plantas, da semente que o homem tinha semeado, que era o trigo. Então, veja bem aqui, olha, o trigo, isso aqui é o trigo. E o inimigo semeou o joio. Está vendo ali o joio? O trigo e o joio são muito parecidos, mas são completamente diferentes. Então, depois que os empregados perceberam que cresceram uma planta diferente, uma planta ruim, que era o joio, o que eles fizeram? Correram até o homem, o patrão deles, e falaram: Senhor, Senhor, o Senhor só plantou sementes boas, e veja o que aconteceu, nasceu sementes ruins, nasceu o joio no meio. E agora, Senhor, quem fez isso? Aí o homem respondeu, quem que ele respondeu que foi? O inimigo dele que fez isso. Aí os empregados falaram: o que nós vamos fazer agora? Vamos arrancar o joio? Aí ele falou: não, vocês não vão arrancar o joio. Sabe por que não pode arrancar o joio? Porque senão o trigo também arranca. Então vocês vão fazer o seguinte: vocês vão deixar crescer junto com o trigo até a colheita. Quando chegar a época da colheita, vocês vão arrancar o trigo. Aí, então, foi isso que aconteceu, crianças. Quando chegou a época da colheita, eles arrancaram e botaram o trigo botaram o joio no fogo, porque ele falou: vocês vão arrancar o joio e jogar o feixe no fogo e queimar. E o trigo vocês vão colocar no celeiro. Olha só para você ver, olha, o trigo
ele mandou guardar no celeiro. Naquela época, guardava no celeiro. E o joio ele mandou fazer feixes e jogar no fogo para queimar toda a raiz. Então, vamos ver o que Jesus quer explicar para nós. E explicou para aquele povo dele, os discípulos dele. Olha, o joio é uma semente ruim. Assim como o joio é uma semente ruim, tem pessoas também ruins. Mas essas pessoas ruins são aquelas pessoas que não seguem os ensinamentos de Jesus. Sabem dos ensinamentos de Jesus, mas não seguem, não buscam a Deus, não vai na catequese para aprender desde a infância. E então só aprende coisas ruins. E o trigo são aquelas pessoas boas, que só fazem coisas boas, que transmitem coisas boas, que aprende tudo que Jesus deixou na palavra e segue os ensinamentos dele. O que será que Jesus ensina para nós na palavra? O que está escrito aqui na palavra que Jesus deixou para nós? Ele deixou muita coisa escrita para nós. Deixou os 10 mandamentos. E quem segue os 10 mandamentos está caminhando com Jesus. Então, o trigo é uma semente boa. Produz frutos bons. O que dá o trigo? O trigo a gente pode fazer bolo, pode fazer pastel, né, salgados. Então, tem muita utilidade. E o joio não serve para nada. Por isso que ele manda queimar e jogar no celeiro. Então, o que Jesus quis dizer com isso? Que nós temos que ser sementes boas. Nós temos que ouvir os ensinamentos dele e guardar no nosso coração. E assim, o que tem nos ensinamentos dele? Tem os 10 mandamentos. O que nós podemos fazer? Olha, ele pede para nós praticar a caridade, fazer oração, ser obediente aos pais, respeitar os pais, não só os pais, né? Mas os professores, né? Os catequistas, em todos os lugares que nós formos, a gente tem que dar o respeito. Viver unido com os nossos coleguinhas, né? Não descartar os nossos coleguinhas, não distanciar dos nossos coleguinhas, a não ser nesse momento que estamos vivendo, né, de pandemia, que nós estamos distantes. Mas nós temos que viver unido aos nossos coleguinhas, praticar a bondade, né, que é ajudar os outros, fazer a caridade, né? Orar. Jesus nos ensinou a orar, principalmente a oração do Pai Nosso, né? Orar e ter muita fé em Jesus, perdoar, isso, e viver o amor. Esses são os bons frutos que Jesus explica para nós nessa parábola. O que ele quer dizer para nós é isso, viver o amor praticando somente o que ele nos ensinou. E essas palavras que estão aqui, que nós praticamos, que está na palavra de Jesus, o que ele quer que nós fazemos com essa palavra? Com tudo que ele nos ensinou, sabe o que, crianças? Perdão, perdoar as pessoas, obediente, o respeito, a união, a bondade, o amor, a caridade, a oração e a fé. Está tudo na palavra de Jesus, a palavra que ele deixou para os seus ensinamentos. Então, essas palavras a gente tem que guardar no nosso coração, porque tudo que ele deixou escrito, as palavras dele, tudo passa, mas as palavras deles não passarão. Então, aqui nós vamos guardar no nosso coração. E isso, agora, o joio, as pessoas que são ruins. O que as pessoas que são ruins servem? Para nada, porque elas só ensinam as coisas ruins para nós. Só quer tirar-nos do caminho que Jesus nos ensinou. E então, o que as pessoas
ensina para nós? As pessoas que não andam com Jesus, o que ela nos ensina? Vamos ver o que ela nos ensina? Uma das coisas ruins que não podemos ter é a maldade. Porque não podemos ser semente de trigo, semente boa, se tivermos a maldade no nosso coração e nas nossas ações. Então, o que a gente faz com a maldade? A gente descarta no lixo. Nós não podemos ter maldade no nosso coração. Ganância. Nós não podemos ser gananciosos com nada. Nós não podemos ter ganância no nosso coração, nas nossas ações. Não podemos ser egoístas. Ciúme demais não é bom também. Ódio. Não podemos ter ódio no nosso coração, não podemos ter ódio com os nossos irmãos. Por mais que ele tenha nos feito maldade, não podemos ter ódio dele, não podemos guardar rancor, não podemos ser violento com eles, com as pessoas, tanto fisicamente, né? Não podemos agredir os nossos colegas, não podemos falar palavras grosseiras com eles. Não podemos mentir, pois a mentira só nos leva ao mau caminho. E não podemos ter injustiça também, que a injustiça acaba nos desviando ainda mais do bom caminho que Jesus nos preparou. E o que mais acontece nesse mundo, né? É a injustiça, né? Principalmente quando se trata da parte política, não é mesmo? Então, jogamos tudo isso no lixo. Isso são para descartar as pessoas que querem passar maldade para nós, que nos ensinam mal. Essas pessoas a gente deve arrancar do nosso caminho, ignorar essas pessoas. A gente tenta mudar as pessoas, a gente procura aconselhar essas pessoas a não viver o mal, não praticar o mal. Tá bom, crianças? Quando vocês veem um coleguinha fazendo maldade, fazendo as coisas ruins que Jesus não quer que faça, vocês aconselham elas a não fazer isso. E assim, elas vão mudar de vida. Vocês estão ensinando elas a seguir o caminho de Jesus. Mas o que Jesus quis ensinar para nós com essa parábola? O que será? O que será o joio? Será que nós estamos sendo joio? Será que nós estamos sendo trigo? Será, tio Vitor? O que você, criança? O que você é? Você é o joio ou o trigo? Você é mais o joio ou mais o trigo? Com certeza, eu sei que é mais o trigo, não é mesmo? Porque nós só vivemos com pessoas bondosas, com pessoas que querem aprender os ensinamentos de Jesus, porque todos os sábados vocês estão na catequese para isso, né? Viver o amor. Então, Jesus quer ensinar para nós, por meio dessa parábola, dessa história que ele contou, que nós temos que viver unidos, fazer do lugar onde nós vivemos o reino e viver só o amor. E vivendo o reino, nós estamos vivendo a palavra dele. Ele quer que nós guardamos a palavra dele no nosso coração. E quem guarda os ensinamentos de Jesus e a palavra dele no coração, só vive o amor, a justiça e a paz. É só isso que Jesus quer que nós guardamos no nosso coração e vivemos. Porque o reino é em qualquer lugar. E quando Jesus vier, ele vai mandar os anjos dele. Vocês viram aquela outra parte, Jesus explicando? Os anjos dele vai vir e vai separar. Como lá no campo separou o joio e o trigo, vai separar o bem do mal. Então, todos aqueles que foram sementinhas boas, que só semeou coisa boa, só falou do amor de Jesus, esses vão ficar no reino, juntinho com Jesus e com os anjos. E aqueles que só fez o mal para as pessoas, vai fazer o quê? Vão ser
queimados. Os anjos vão vir e vão queimar. Vai ser a separação. Olha aqui, Jesus aqui no meio, olha, a palavra Jesus, vocês estão vendo? Então, Jesus não deixa o bem misturar com o mal. Então, o bem sempre vence o mal. Por isso que Jesus está aqui. Eu coloquei Jesus aqui separando o joio do trigo. A gente não se mistura com pessoas ruins, porque senão eles vão levar a gente para o mau caminho, para outro caminho que não é o de Jesus. Gostaram do encontro de hoje? Então vamos ser sementinhas boas para praticar somente o que Jesus quer que nós praticamos, o amor, e transmitir para todas as pessoas e fazer com que as pessoas vejam em nós a imagem e a semelhança de Jesus. Tudo bem, crianças? Gostaram do encontro de hoje? Agora a tia Márcia quer ver a opinião de vocês. Ok? Gostaram? A tia Márcia conta com isso, viu? A tia Márcia vai esperar vocês dar a opinião no grupo. Ok? Então tá. Agora, para encerrar o nosso encontro, nós vamos pedir a mãezinha do céu, né, que é a mãe de Jesus, a nossa mãe que ele entregou para nós, para continuar intercedendo por nós, para nos proteger dessa pandemia, e que se nós formos atingidos, que nós sejamos curados, né? E vão pedir ela que esteja sempre do nosso lado, intercedendo a Deus por nós, porque a nossa mãezinha não nos abandona nunca. Ela está sempre do nosso lado, nos protegendo com teu manto sagrado. Então, vamos? De mãozinhas juntinhas, todo mundo. Vamos rezar uma Ave Maria. Vamos lá? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, rogai por nós. Santa Teresinha, rogai por nós. São Paulo, rogai por nós. E São José, também rogai por nós. Amém? Até a próxima. Beijos da tia Márcia. Até a próxima, gente. E a tia Sinara deixa um abração para vocês.